tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Soares, eu sou empreendedora, eu tenho 2 negócios. Eu tenho uma agência de marketing digital e tenho uma empresa de personalizados. E hoje é o meu primeiro vídeo aqui para o YouTube. Eu decidi compartilhar com vocês toda a experiência que eu tenho ao longo de anos empreendendo, né, com marketing digital, com personalizados. E agora eu estou entrando também no universo da impressão 3D. Então, eu quero compartilhar com vocês tudo que eu venho vivenciando ao longo de todos esses anos com esses negócios, né? E trazer um pouco dessa experiência para ajudar outras pessoas que também estão buscando empreender e entender como que tudo isso funciona, o que que precisa fazer, se é só criar, se é só divulgar na internet, o que que existe por trás de todos esses negócios que você vai precisar fazer para poder ter alcance, né? Nós vamos falar também de coisas que ninguém fala, né? Porque empreender é um negócio empolgante, pelo menos para mim é muito empolgante, né? Mas tem detalhes que, se você souber antes, você pode se preparar melhor para o teu negócio ter mais sucesso, né? Eu tive que passar um caminho um pouco difícil, né, empreendendo, então eu tive que aprender na marra, né? Porque quando você começa um negócio, você simplesmente acha, né? Muita gente, né? Não estou dizendo todo mundo, mas assim, muita gente acha que é só eu fazer o meu trabalho e divulgar que vai aparecer cliente. E na prática isso não acontece, né? E não é a coisa mais absurda do mundo, mas eu acho que estar preparado é fundamental, né? Para você encurtar certas, ou antecipar, né? Certas coisas que você vai precisar passar. Hoje, como sendo meu primeiro vídeo, eu quero focar um pouquinho em contar o contexto da minha história. Então, até 2015, eu trabalhei em agências, né? Embora eu já tivesse empreendido antes, mas eu passei alguns anos da minha vida trabalhando em agências na área de criação e mais especificamente na área de web. Até que em 2015 eu saí da última agência que eu trabalhei e resolvi que eu iria empreender, tá? E aí eu comecei a jornada com a minha urgência, né? Todo mundo que começa uma agência sozinho é uma urgência, né? E aí comecei essa jornada, eu já tinha ali alguns freelas que eu fazia enquanto eu trabalhava na agência, e isso foi uma base para eu começar o meu negócio, tá? A princípio eu comecei trabalhando em casa, como a maioria das pessoas fazem, fiquei ali cerca de 8 meses trabalhando em casa, mas aquela situação, aquele contexto começou a me incomodar, né? Porque eu não tinha contato com outras pessoas ao meu redor, não tinha com quem trocar muita ideia a não ser na internet. Eu até tinha uma rotina, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não gostava assim de ficar trabalhando de pijama em casa, eu não gostava de não estar preparada para alguma coisa que pudesse surgir. Por exemplo, uma reunião, ou ter que tomar um café com alguém em algum lugar, ou ir ao banco, né? Naquela época a gente ia ao banco. Hoje a gente faz tudo online. Mas eu gostava de estar arrumada para caso eu pudesse precisar sair para alguma coisa, né? Então, a questão era, eu precisava de networking. E aí, naquela época, eu resolvi ir para um coworking, num condomínio comercial, que é o que eu estou hoje, mas isso a gente vai ver lá para frente, tá? E aí, eu comecei a ter contato com outras pessoas. Eu fiquei alguns meses nesse coworking, né, para ficar ali, né, fazendo o meu trabalho sem ficar isolada, sem ficar em casa. Isso já foi para mim um grande avanço, né? Porque acreditem vocês ou não, né? A partir da primeira semana que eu vim para cá, para o condomínio, né, para o coworking, eu consegui um trabalho, né, um cliente na primeira semana, né? O primeiro site que eu fiz foi na primeira semana que eu vim para cá. E foi muito legal, né? Hoje ela é minha dentista, né? Ela ainda é minha dentista e é minha cliente. E foi assim um baita incentivo, né? E uma resposta também, né? Dizer assim, poxa, aquela ideia que eu tinha de sair lá de casa, do que eu estava trabalhando de casa,
foi legal, deu certo, né? E aí, depois desse passo, eu acabei fazendo mais amizades e conhecendo mais pessoas e fazendo mais networking, até que eu resolvi ir para minha sala sozinha, né? Fora de um coworking. E aí eu tô contando essa história resumidamente, tá? Bem resumidamente. Depois, nos próximos vídeos, eu vou detalhar em episódios para vocês entenderem melhor. E aí, depois que eu vim para minha sala, a coisa começou a ganhar corpo, né? E aí eu precisei contratar pessoas e, enfim, a coisa se desenrolou até onde eu tô hoje, né? Hoje eu tenho a Intergaláctica Agência Digital, que é uma agência de marketing digital. A gente não é só marketing digital, a gente faz desenvolvimento de sites, a gente faz gestão de redes sociais e a gente faz criação gráfica, não só para online, mas para offline, catálogos, folhetos, todo tipo de criação para comunicação visual, criação de logo, enfim, todo esse universo, né? Bom, aqui eu tô contando para vocês a história da Intergaláctica, mas no meio desse caminho, em 2020, eu criei uma outra empresa para que a minha mãe pudesse vir trabalhar comigo, né? Eu criei a Caneca Lovers. Por que para minha mãe trabalhar comigo eu tive que criar uma outra empresa? Porque aqui na agência, a minha mãe não tinha assim conhecimento para que ela pudesse assumir algum papel específico e técnico aqui na agência, né? E aí eu falei, poxa, acho que eu poderia criar alguma coisa, algum negócio que fosse específico, que ela pudesse se identificar com esse negócio. E aí foi onde eu tive a ideia da Caneca Lovers. O maluco pulando lá em cima. A Caneca Lovers é uma loja virtual de canecas personalizadas. Então, a gente tem coleções de canecas com temas variados: Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, amizade, deboche, enfim, diversos temas. Eu acho que hoje deve ter quase umas 1000 artes, mais ou menos, tá? Divididas em vários temas. E a gente também faz as canecas personalizadas. E aí a minha mãe, ela ficou responsável pela produção das canecas, tá? Então, a gente fez aqui, né? Eu com expertise da agência e com expertise de criação, eu peguei essas ideias e transformei isso numa loja virtual. Então, a gente tinha todo o know-how para fazer isso, né? Sabíamos desenvolver a loja, criar as artes, fazer o marketing. E aí a produção ficou toda com ela. Então, a Caneca Lovers está aí desde 2020. A gente faz bastante caneca personalizada também. As pessoas buscam muito canecas com foto, né? Para dar de presente, para marcar ocasiões, né? Canecas para empresa. Então, a gente faz bastante coisa. E aí a gente agregou também alguns outros produtos, né? Porque o maquinário, ele é dinâmico. A gente tem prensa cilíndrica para caneca, a gente tem prensa reta, dá para fazer camiseta. Reta não, é plana, né? Dá para fazer camiseta, mousepad, né? Então, a gente acabou ampliando um pouquinho, além das canecas, mas tá aí, a Caneca Lovers, né? Então, o meu negócio é um negócio criativo. Eu tenho a agência, onde eu tenho toda essa parte do marketing, da gestão de redes sociais, do desenvolvimento de site, da criação gráfica, e a gente criou um braço criativo também para produtos, né? Então, nós estamos aí com a empresa, vai completar o ano que vem 10 anos, né? Eu considero o início da Intergaláctica em 2016, né? Porque até 2015 eu saí no meio do ano da agência, ainda fui para mais uma outra agência que eu fiquei um pouco só de tempo, não me identifiquei mais. O sonho de empreender era muito maior do que a vontade de continuar trabalhando em agências, né? Embora eu sempre tenha gostado bastante, né, de trabalhar em área de criação, é muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo muito divertido, né? Mas isso me deu bagagem para eu começar um negócio, né? E aí depois a gente vai falar aí sobre os detalhes da operação de uma agência, né? Hoje eu tenho funcionários, eu tenho, né, a minha equipe que cada um tem ali a sua função. Eu sou uma agência pequena, não sou um negócio enorme, mas mesmo assim a gente tem que ter
processos, a gente tem que ter toda uma metodologia para poder atender os nossos clientes de uma forma rápida, com qualidade, com organização, né? E, além de tudo isso, o fato de eu precisar lidar com 2 negócios, né? São 2 CNPJs que dependem de mim para sobreviver. E aí eu preciso dar conta de tudo isso, né? E como é que dá conta de tudo isso? Então, esse canal é sobre isso, né? Eu quero contar para vocês toda essa trajetória, como é que eu resolvo determinadas situações, como é que eu lido com tudo isso, né? Dizem que hoje, né, o empresário, ele não é mais aquele cara que fica só sentado ali, vendo como tudo está funcionando. Não é, há muito tempo isso, né? E eu trabalho bastante, tá? Então, fique claro desde o início, eu sou a primeira que chega, a última que sai. Para vocês terem uma ideia, agora, né, atualmente, eu chego na agência antes das 6 da manhã, para vocês terem uma ideia. Ah, mas é loucura, eu quero ter qualidade de vida. Eu também quero ter qualidade de vida. Mas os meus negócios, eles fazem parte também daquilo que eu amo fazer, tá? Então, para mim não é um absurdo acordar às 5 da manhã, me arrumar e vir para cá, tá? É uma coisa que me dá empolgação, me dá prazer chegar aqui, organizar meu dia antes da galera chegar, né? Tem coisas que eu só consigo fazer quando eu tô aqui bem quietinha, quando eu tô concentrada, né? A partir de umas 8h30, 9 horas, o meu celular começa a tocar, muita mensagem, coisas que não estão programadas no meu dia acontecem. Então, é uma forma que eu encontro de fazer o meu dia render mais, né? Pelo menos nesse momento, como eu falei, a minha agência é um negócio pequeno ainda, eu não tenho muitos colaboradores, mas é a forma que eu encontrei de poder render o meu trabalho, dar conta, né? Porque uma coisa que eu prezo muito aqui na agência é a responsabilidade da entrega e o compromisso que eu tenho com as pessoas. Então, eu não posso falhar uma reunião ou estar despreparada para uma reunião porque eu dormi demais, por exemplo. Essa é uma visão minha, tá? Cada um faz o que achar melhor da sua vida. Mas eu penso dessa maneira, e aí eu prefiro chegar mais cedo aqui, estar preparada para poder entregar o melhor para os meus clientes, as pessoas que confiam no trabalho da Intergaláctica e da Caneca Lovers, tá? Então hoje é um vídeo assim mais de apresentação, tá? Eu vou pedir para você curtir esse canal, compartilhar, né? E se quiser deixar um comentário, vai ser bem legal, porque a partir de agora eu vou começar a ler esses comentários e eu quero saber o que as pessoas têm curiosidade de saber, né? E debater também, tá? Eu não sou a rainha da razão, eu quero ter outras ideias para poder entender o que as pessoas pensam sobre isso, né? E eu quero dar também uma visão real de um negócio real, tá? Porque hoje a gente sabe que tem muita promessa na internet, né? Muita gente falando um monte de coisa. E a realidade, às vezes, não é aquela coisa linda e maravilhosa que as pessoas pintam na internet, mas é muito boa também, né? Não é porque não é aquela vida toda pensada ali, né? Desenhada para parecer incrível, mas ela é igualmente boa, mas ela não é mágica, tá? Então, você não vai encontrar um caminho mágico, vou abrir uma agência e vou faturar milhões com marketing digital. Não é assim que funciona, e eu quero trazer essa visão para vocês e compartilhar aquilo que eu já aprendi nesses quase 10 anos caminhando aqui com a agência, né? E com a Caneca Lovers também, e dar essa visão de negócios criativos para vocês. Então, curte aqui, compartilha com outras pessoas que também precisam saber desse conteúdo. E eu espero que você possa caminhar junto comigo nessa jornada aqui no YouTube. E vamos embora. Valeu!